A Kelly me perguntou o que é texto. Texto é todo enunciado, verbal ou não verbal, capaz de constituir sentido, né? Isso é texto. Então, por exemplo, se eu pego uma música é um texto. Se eu pego uma pintura é um texto. Da mesma forma, uma história em quadrinhos é texto. Eu tenho ali imagem e normalmente tenho palavras. Se pega um poema, é um texto. Se pega uma conversa telefônica, é um texto. Então, tudo isso é um texto. Ou seja, é um enunciado de qualquer natureza, verbal, não verbal, musical, não importa, capaz de constituir sentido. Então, isso é texto. No passado, não tão distante, se falava muito de texto verbal, não verbal e texto misto. Era um termo mais conhecido. Então, o texto verbal é aquele que tem como unidade a palavra, né? Então, seja a palavra falada, seja a palavra escrita, então oral ou escrito, sendo a palavra o signo principal, a unidade principal, é um texto verbal. E chamávamos de textos não verbais a todos os outros tipos de texto. Podia ser uma música, podia ser uma pintura, etc. E chamávamos de linguagem mista, o texto misto, quando apresentava uma mistura de signos, né? Uma mistura de sistemas de significação. Hoje, esse termo de linguagem mista já não vem sendo utilizado, é um termo que vem da academia, veio da universidade e também passou a ser utilizado pelos documentos oficiais do MEC. Hoje se tem falado de multimodalidade. Eu trouxe aqui um esquema no slide que pode sintetizar um pouco do que a gente está falando. Vamos ver esse slide. Então, por exemplo, nesse primeiro slide, nós temos ali texto verbal, a unidade é a palavra. Texto não verbal, seja visual, musical, pictórico, etc., a unidade vai ser um outro tipo de signo. Pode ser um movimento na dança, pode ser uma forma na pintura, pode ser um som na música, como é a palavra no texto verbal, serão todos os outros signos em textos não verbais. No caso de texto multimodal, nós temos mais de um tipo de linguagem, mais de um sistema de significação. É o que nós chamamos de um texto multissemiótico. Nele ocorre uma multissemiose. Nós temos uma mistura. Então é o caso da história em quadrinhos, em que eu tenho desenhos e tenho palavras. O mesmo ocorre com o cartoon, quando eu tenho palavras no cartoon. É o caso do anúncio publicitário, porque normalmente eu tenho uma imagem acompanhada de texto verbal. É o caso de um vídeo, em que eu tenho normalmente uma linguagem verbal, posso ter linguagens visuais acompanhando esse vídeo, pode ser um ator, pode ser um desenho, por exemplo, uma animação, como eu tenho também som, posso ter música. No teatro também eu tenho uma mistura de linguagens, né? E nos dias de hoje, quando você tem muitas formas de produzir linguagens e também de fazer circular essas linguagens, com recursos de internet principalmente, você tem uma mistura muito grande. É o caso das redes sociais, dos chats, do YouTube, de blogs, em que você tem uma mistura muito grande de sistemas de significação. Então eu posso ter, por exemplo, num blog, eu posso ter uma parte de publicação verbal, né? Então um texto com palavras, eu posso ter opiniões, inclusive diferentes gêneros, eu posso ter um relato pessoal, eu posso ter um texto de opinião, eu posso publicar um poema no blog, então eu tenho diferentes textos verbais.